E aí, em termos de clube, o topo da carreira dele de setorista era quando ele chegava no Flamengo. Eu lembro que era um jogo do Botafogo muito importante e o Flamengo meio que jogava pra nada. E o Flamengo foi o jogo transmitido na rádio. Jogo transmitido e o Botafogo, se não me engano, foi pra internet. Vai pra audiência. Então, assim, o Flamengo tem mais torcida, naturalmente vai ter mais audiência, então, em tese, você faz aquele tipo de coisa. Porque nós estamos em outro patamar. Fala comigo, seus mentos sem nação. No vídeo de hoje tem vascaíno desabafando, reclamando, nem sei qual adjetivo usar, sobre a questão da mídia do Flamengo. O vídeo está simplesmente fantástico, fica comigo até o final. E olha, eu vou me posicionar no final do vídeo, também quero muito saber a opinião de vocês, ok? Deixa o like aí, tem uma nação, esse vídeo aqui vai sair de manhã, é horário ativo pro meu canal. Logo mais tem um massacre que o Flamengo vai dar em cima do Fluminense, Flamengo, que é assim, ser durante a tarde. Então esse vídeo aqui tem que ter um alcance menor, por isso que eu conto demais da conta pro engajamento de vocês. Deixa o like e compartilha pra geral, tá bom? Inscreve para o canal do Futebolaço Podcast, o link está na própria descrição do vídeo. Vão lá conhecer o trabalho do Dieguinho, que é um trabalho fantástico aí, cobrindo o Vasco da Gama, tá bom? Bora pro conteúdo, nação, vamos lá. Então, Joel, e aí o que eu queria te perguntar, você explicou que você foi setorista de outros clubes, e infelizmente, mais de um jornalista já me deu esse relato aqui nessa mesa e o outro no nosso velho estúdio ainda com seu pod, mas em outro estúdio. O que eu queria te perguntar, Joel, era o seguinte, de fato, talvez não falado assim tão publicamente, tão expresso, mas tem um tratamento diferente entre os clubes? Acho que quem me falou isso aqui foi o Cantarelli e o Betão, acho que teve mais alguém, mas eles me contaram que era mais ou menos a escala assim, de baixo pra cima, vai. Botafogo era o quarto, Fluminense terceiro, dependendo do momento e da fase de ambos, isso poderia alternar. O Vasco era o segundo, o Flamengo era o primeiro em termos de prioridade e a seleção brasileira era o último estágio. Então, normalmente, um jornalista que está começando, então o primeiro trabalho dele de setorista normalmente é no Botafogo ou no Fluminense, dependendo do momento, mas normalmente era no Botafogo. Aí ele, quando era promovido, entre aspas, que ele tá mais rodado, aí ele subiu uma casinha e ia pro Fluminense ou Botafogo, dependendo da ordem do momento dos clubes. Quando ele passava essa época, ele subia de nível, ele chegava ao Vasco. E aí, em termos de clube, o topo da carreira dele de setorista era quando ele chegava no Flamengo, e aí o supra-sumo era, agora você é um repórter, um setorista de seleção brasileira. Isso é verdade? Era assim mesmo? Então, cara, porque isso aí é uma cultura muito de rádio. O rádio tinha isso. O relato que eu recebi todos foram de rádio. De fato, no rádio tem porque é o seguinte, cara. Vamos lá, tá a grade lá. Vai jogar Flamengo e Botafogo no mesmo horário. Dependendo... Ó, Tupim 16. Teve um jogo do Botafogo que podia levar o Botafogo pra Libertadores. Lembra? 2016, que é time do Camilo, se não me engano, era 16, né? Isso era 16. Ou 17, era um dos 2 anos. Eu acho que... Não, acho que foi 16. Porque eu tava lá. Eu lembro que era um jogo do Botafogo muito importante e o Flamengo meio que jogava pra nada. E o Flamengo foi o jogo transmitido na rádio. O jogo transmitido e o Botafogo, se não me engano, foi pra internet. Então, era isso. Então, assim, vai pra audiência. Então, assim, o Flamengo tem mais torcida, naturalmente vai ter mais audiência, então, em tese, você faz aquele tipo de coisa. A meu ver, isso não me incomoda, porque a gente tá falando de audiência, de trabalho de audiência, a cabeça do diretor é isso. O que me incomodava, em alguns momentos, era, de fato, a questão do... Por exemplo, no lance, teve... Eu não pretendo não dizer, mas teve capas que, por exemplo, não foram pra capa porque era uma porrada no Flamengo. Entendeu? Porque o dono era Flamengo. Então, assim, existe uma linha editorial, como o Globo, né, o Roberto Marinho e tal, tem essa questão com o Flamengo também. Então eu entendo. Como lá em Minas provavelmente vai ter torcedor, sei lá, do Cruzeiro ou do Atlético vai falar da Itatiaia, como vai ter um torcedor do Grêmio e do Inter que vai falar da Rádio Gaúcha e de outros grandes veículos. Então, aqui no Rio tem essa coisa. E é natural porque o Botafogo e o Fluminense, em tese, tem menos torcida. A pressão, talvez, pelo trabalho do cara que tá começando vai ser menor se ele fizer um clube desse. Porque, de fato, tu chegar já pra cobrir Flamengo, e não é esse Flamengo hoje em dia que tá ganhando tudo. A gente tá falando de um Flamengo que durante muito tempo não tava ganhando nada, lutar pra não cair. Então, assim, era muito mais, né? Aquele professor Valdemar,
E tu vê que aquela confusão. ebulição. Aquela ebulição. Então, eu entendo Flamengo isso. em crise é punk, né? É punk, mas o Vasco também é. Cobrindo o Vasco, cara, vamos lá. Tu tem que entender de direito. Tinha uma época que tu tinha que entender de medicina, porque vários jogadores batiam no DM. no DM saía. fica Breno, né? Marcelo Matos, por exemplo, Ramon. Pô, você tem que entender de política. Ali saiu o Vasco disparado. Pois é, então assim, você olha pro lado, você não vê isso não. Você pode até ver numa escala menor. O meu comentário não foi nesse sentido de você ter que ser multidisciplinar, vamos dizer. Eu me refiro com relação à pressão mesmo de ambiente, no sentido de eu vejo mais a torcida organizada do Flamengo dando apavoro em CT, essas coisas, e apertando o jogador do que, por exemplo, não sei se isso mudou. Mas mais pra trás eu via muita torcida do Flamengo com esse papel. O Flamengo tinha muito aquela máxima de era assim, era 8 ou 80, era Libertadores, qualquer dia tamo aí, e amanhã ninguém presta, todo mundo é uma merda. Mas é porque essa bipolaridade, o Flamengo tem essa característica. Mas o Vasco também tem. A diferença é que a gente consegue hoje traçar um paralelo daquela época que o Flamengo não disputava por nada e quando beliscava um quarto lugar, Libertadores qualquer dia tamo aí, porque teve aquele raio de sol naquele ano, nos anos que foram ruins, e a gente não consegue traçar isso com o Vasco, porque infelizmente nos últimos anos Só não tem vem nem mal. isso. Pô, a gente tá falando de um Vasco que ficou em 10º lugar no ano passado e há quanto tempo não ficava nem entre os 10? Né? Então, não tem muito parâmetro. Eu penso dessa maneira. Eu acho que a pressão é muito parecida. Tá. Eu acho muito parecida de verdade, porque as torcidas são gigantescas no Rio de Janeiro. É claro que você tem alguns milhões a mais, mas você tá falando de milhões também. Então, milhões é gente pra caramba, né, cara? Então, eu entendo lá da época do diretor que vai botar um cara pra fazer Flamengo mais experiente. Isso é natural. Mas algumas vezes eu vejo também que falar do Flamengo, vamos evitar de fazer isso aqui e tal, também já presenciei. Então isso não é novidade. É uma linha editorial. Eu acho que justamente por conta disso é que hoje em dia tem, por exemplo, seu canal e tantos outros canais que são foi segmentados. exatamente isso. Entendeu? Porque justamente a mídia tradicional ela deixou essa lacuna. Exatamente isso. Ela deixou uma lacuna, na verdade. Exatamente isso. Nação, e a parada é o seguinte, olha, com todo respeito eu quero discordar do amigo vascaíno ali, quando ele falou que a pressão no Vasco é muito parecida com a pressão do Flamengo em si, porque tem milhões de torcedores a mais, mas mesmo assim milhões é com milhões, enfim, ele deu a explicação dele aí. Com todo respeito ao amigo aí, não, a pressão do Flamengo é muito maior que no Vasco. A pressão do Flamengo é a maior pressão aqui que tem no Brasil, isso é um fato, a gente vê até mesmo o tratamento de mídias em si, como é que funciona. O Palmeiras ganha um jogo lá feio, entre aspas, né, mas o importante é a vitória. O Flamengo venceu um jogo nas mesmas circunstâncias, não, mas o Flamengo jogou, venceu, mas jogou mal, não sei o que. A gente vê o tratamento, o Flamengo é muito 880, tanto pro bem, tanto quanto pro mal, isso é um fato. Mas isso demonstra o gigantismo e o tamanho do nosso Flamengo. Nação, quero saber a opinião de vocês, tamo junto, e é nóis!